Existem vilões que a gente ama odiar, mas tem aqueles que não dá nem pra amar, só odiar mesmo. Vilões que cruzaram todos os limites possíveis: tortura, manipulação, traição, genocídio e até coisas ainda piores. Então prepara o psicológico, porque hoje eu vou te mostrar os 10 piores e mais cruéis vilões dos animes. E se você acha que já viu de tudo, então espera para chegar no número 1. Em 10º lugar, vamos começar por Mahito, Jujutsu Kaisen. Mahito é o tipo de vilão que não tem nem redenção possível. Ele é a representação pura do mal, que se diverte com o sofrimento humano, literalmente. Esse desgraçado manipula almas, remodela corpos e faz experimentos com humanos só por diversão. E o pior, ele tem aquela personalidade debochada, risonha, como se a dor que ele causa fosse apenas uma piada interna. O que ele faz com o Junpei, cara, foi uma das cenas mais tristes e revoltantes de Jujutsu Kaisen. E se você achou que o Sukuna era o pior dali, espera para conhecer melhor esse psicopata com carinha de emoji do mal. Em 9º lugar nós temos ele, Orochimaru de Naruto. Orochimaru é uma das figuras mais repulsivas do universo de Naruto, um cientista sádico, obcecado pela imortalidade, que usou e descartou pessoas como se fossem cobaias de laboratórios. Ele roubou corpos, destruiu a infância de inúmeras crianças e ainda manipulou ninjas como peça de um grande tabuleiro. Foi responsável direto por traumas pesadíssimos, como o do Sasuke, e o mais revoltante, ele nunca, absolutamente nunca, pagou de verdade por tudo que ele fez. No Boruto ele tá lá, de boa, como se fosse só um cientista excêntrico. Mas a verdade é que o Orochimaru é um monstro com um M maiúsculo. E o próximo vilão é Shogo Makishima, de Psycho Pass. Makishima é o tipo de vilão perigoso porque ele acredita que está fazendo o certo, extremamente inteligente, frio e capaz de cometer atrocidades sem que ele altere a cena criminal. Ele mata sem remorso, tortura sem piscar, e tudo isso com uma parte de filosofia de libertação humana. A cena em que ele deixa uma vítima sangrando aos poucos enquanto lê um livro de lado é muito surreal. Ele não é só malvado, ele é calculista, ideológico e sem empatia nenhuma. Um vilão que, se existisse na vida real, seria um verdadeiro terrorista intelectual. Esdeath, de Akame ga Kill. Esdeath é o retrato do sadismo com requinte militar. General do Império, estrategista de guerra e completamente insana. Ela tortura prisioneiros, executa civis por diversão e ainda acredita que tudo isso é natural, porque os fracos devem morrer mesmo. Ela chega ao ponto de desenvolver um romance doentio com o protagonista, mesmo sabendo que eles são inimigos. E o mais bizarro, muitos fãs ainda gostam dela por causa da sua aparência, beleza. Mas a verdade é que Esdeath é uma sociopata com crachá. E se tivesse vencido, teria instaurado um regime de terror absoluto. Johan Libers, de Monster. Johan não precisa de superpoderes para ser assustador. Ele é só um cara comum que manipula todos ao seu redor para se matarem. Johan é a essência do mal silencioso. Ele faz as pessoas se destruírem com as próprias mãos, só para provar que o ser humano é podre, frio, carismático, sedutor e completamente vazio por dentro. Ele não grita, não esbraveja, ele sussurra e quem ouve, ouve, obedece até morrer. Johan é com certeza um dos vilões mais perturbadores da história dos animes. Em 5º lugar nós temos Inveja, de Fullmetal Alchemist. Inveja é um vilão movido pelo pior sentimento humano, a inveja. Ele odeia os humanos porque queria ser um, queria sentir, pertencer, viver como eles, mas em vez de buscar isso, escolheu destruir. Inveja é o responsável por uma das maiores tragédias da série, o início da Guerra de Ishval. Ele manipula os dois lados, causa um massacre sem sentido e ainda ri disso. E o pior, quando é confrontado com sua maior fraqueza, ele tenta se matar, porque no fundo mesmo, ele sabia o lixo que ele era. Aizen de Bleach. Aizen é a definição de vilão inteligente demais para dar errado. Durante boa parte de Bleach, ele manipulou a Soul Society inteira e ninguém percebeu.
criou planos absurdos, enganou todos os capitães e ainda enfrentou um dos protagonistas como se fosse brincadeira de criança. Mas o que faz Aizen ser tão odiado é o desprezo total que ele tem pela vida dos outros. Ele vê as pessoas como inferiores, descartáveis, peões de um jogo que só ele controla. E o pior, ele quase venceu, sozinho. Um vilão elegante, frio e absolutamente perigoso. E a trindade de vilões dos animes começa com ele, Don Quixote Doflamingo, de One Piece. Doflamingo é um vilão que mistura poder com maldade pura. Ele foi responsável por escravizar um país inteiro, manipular famílias, assassinar crianças e comandar o submundo como um verdadeiro demônio. E tudo isso com um sorriso cínico e um óculos rosa. Mas o que torna Doflamingo tão perigoso é a ausência total de limites. Ele não vê valor em ninguém, nem nos aliados, nem na própria família. E a sua crueldade é tão intensa que até os próprios vilões de One Piece ficam desconfortáveis ao lado dele. Em segundo lugar, a gente tem ele, Griffith, de Berserk. Griffith é talvez o maior traidor da história dos animes. Ele era um herói, um líder, um amigo e mesmo assim sacrificou todos os seus companheiros, os Falcões, em um ritual demoníaco, só para alcançar seus sonhos. Não foi por vingança, não foi por necessidade, foi por ambição. Griffith entregou os amigos vivos para os demônios e ainda violentou a mulher do protagonista na frente dele. Esse nível de maldade ultrapassa qualquer limite. Griffith não é só um vilão, ele é o próprio mal disfarçado de sonho. Em primeiro lugar nós temos Hisoka, de Hunter vs Hunter. Tem vilão que é cruel, tem vilão que é doente, e aí tem o Hisoka. Esse palhaço assassino é uma das figuras mais bizarras e desconfortáveis do mundo dos animes. Extremamente poderoso, ele é obcecado por batalhas, mas não qualquer batalha, qualquer luta. Ele só se interessa por crianças. Sim, crianças promissoras. É exatamente isso que você pensou. O Hisoka sente prazer físico em ver o potencial de luta de jovens como o Gon e o Killua. É doentio, é errado, e o anime sabe disso, tanto que ele é tratado como um perigo ambulante. Mesmo assim, ele vive solto, faz o que quer, mata sem aviso e ainda age com aquele jeito sedutor e manipulador. E o pior é que tem gente que defende ele, cara, como se ele fosse um anti-herói. Mas vamos falar a real. O Hisoka é um pervertido, psicopata e assassino, que nunca deveria ter espaço como um personagem carismático. Ele é o tipo de vilão que te dá arrepios, e não pelos motivos certos. Mas e aí, galera? Essa foi a minha opinião. Se você acha que faltou algum personagem, algum vilão, já escreve aqui nos comentários que eu vou ler e vou separar eles para fazer uma segunda parte. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos nerdísticos. Enfim, galera, muito obrigado pela sua companhia e vejo vocês na próxima. Valeu!